Não listen to me, baby. O ciclo vai girar. Hipófise mandando. F segue a estimular. O fôlego enlouqueceu. Estragei, entendeu? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia. São exatamente 10h05, né? Era pra começar 10 horas em ponto, mas tudo bem. Estamos na hora. E hoje eu vou gravar um vlog voltando a estudar MED. O que acontece? Eu passei alguns meses, né? Sem estudar esse componente, que pra mim é super importante essa área. Que futuramente eu seria encarregada de exercer, né? Se Deus quiser. E eu fiquei algum período, um certo período de tempo, sem estudar priorizando idiomas. Precisava muito avançar na Police Academy, então eu deixei um pouquinho de lado, já que já estava um pouco mais avançado, pelo menos no nível básico da área de anatomia básica, né? E fisiologia básica. Então agora eu estou retornando hoje. E eu vou mostrar pra vocês, vocês vão literalmente acompanhar, né? Todos os tópicos que eu vou estudar sobre o sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino hoje. Então vem comigo. A gente vai de 10 horas da manhã até as 22 horas, 10 horas da noite. É claro que não vai ser 12 horas de estudo direto, né? Porque tem almoço nesse meio tempo, tem jantar, tem lanche, tem um descanso, né? Que a gente não é um robô programado pra funcionar todo o tempo possível. Mas eu também vou fazer exercício no início da noite, vou pra academia, só que não vou passar muito tempo. Então são intervalos que vai quebrando essas 12 horas, né? Porque tem que quebrar, não dá pra gente ficar robotizado até esse ponto. E é a primeira mensagem que eu venho passar pra vocês. A gente tem que estudar de forma qualificada. Não em termos de quantidade de horas, mas em termos de qualidade de conteúdo, tá bom? Então, eu vou passar todos os macetes pra vocês aprender nesse estudo de hoje. Eu já estudei sobre o sistema reprodutor, tanto na escola, quanto também já essa parte de tanto anatomia quanto fisiologia em casa, ao longo do ano passado pra esse ano. Porém, eu vou revisar, né? Fazer aquele geralzão na área pra poder mostrar pra vocês acompanhar. Outra coisa muito importante sobre esse tema é que eu já fiz uma paródia. Quem me acompanha no meu Instagram sabe que arroba Laestude, eu vou colocar pra vocês os meus 3 Instagrams. Laestude, que é o meu estudos, o meu pessoal lá, se vocês quiserem acompanhar minha vida particular. E Radiação, que é o perfil, né, do Instagram, que eu compartilho dicas sobre redação do Enem, que eu já fiz 3 anos e adquiri 900 metros. Então vocês vão lá e acompanhem tudo, certo? Então eu já fiz uma paródia sobre o sistema reprodutor, foi com a música de Guns N' Roses, né? Eu lancei dia 21 de abril quando eles se apresentaram em São Luís. Então eu não fui ao show, infelizmente, tive outros compromissos, porém, eu gosto muito da banda, gosto muito da música e resolvi lançar com esse tema super fundamental, né, de conhecimento, que deve ser de conhecimento pra todos nós, assim como todos os outros sistemas fisiológicos. Muito bem, meus amores, então, sem mais delongas, vamos iniciar. Mas eu queria falar pra vocês que eu vou usar a técnica Feynman, que seria justamente o que eu vou fazer com vocês em forma de vlog, né? Eu vou estudar, vou aprender, o que eu aprender, eu vou passar pra vocês de maneira falada, oral, né? Só que o que eu aprendi, eu não vou ler, eu não vou assistir ao mesmo tempo falar pra vocês, eu vou ver um trecho e vou falar, não. Eu vou entender, vou absorver cada tópico, e depois que eu finalizar cada estudo de cada tópico, eu venho compartilhar com vocês meus conhecimentos, para que vocês possam aprender. E eu espero que vocês entendam a minha linguagem, certo? Então, também nós vamos ter Interlead Practice, que significa essa intercalação de conteúdos. Eu não vou estudar só uma coisa por muito tempo. Como eu falei pra vocês, eu acho que já interpretaram, né, ao longo desse início do meu vídeo. Eu dividi em tópicos, em vários tópicos curtos. E depois que finalizar cada tópico, eu venho aqui explicar pra vocês, certo? A gente vai fazer essa intercalação. O tempo, 12 horas, não literalmente, mas é o tempo que eu vou estudar, entendeu? Tipo, eu vou começar agora 10 e pouca, que já preciso de 10 horas pra fazer essa introdução pra vocês. E vou até as 22 horas. Então até 22 horas eu estarei estudando. Vou voltar à academia, vou tomar meu banho, vou jantar e venho finalizar os meus estudos, entendeu? Não serão 12 horas certinho, mas serão até 22 horas. Entendeu? Então é isso. Me acompanhe. Esse vídeo aqui vai sair no YouTube amanhã, provavelmente, ou sexta-feira. Quinta ou sexta. Vai depender da minha edição, como vai ser. Mas o mais rápido possível, tá? Então compartilha com todo mundo. Curtem, independente de quem tá estudando na área de saúde, mas todos nós precisamos saber desse conteúdo. Vou tentar falar da forma mais fácil pra vocês explicar da maneira mais acessível possível. Linguagem de jovem pra jovem. E quem não for jovem também é muito bem-vindo, né? Independe aí da questão de idade. Mas é que jovem é mais difícil de entender na linguagem de um adulto, assim, de alguém que é mais complicado de explicar, que é mais, né? Tem isso também, né? Em qualquer língua que a gente consegue entender, assim, em forma de linguagem. Mas eu vou tentar ser mais acessível possível. E é isso, meus amores. Comenta aqui suas dúvidas ou ideias de vlogs que vocês querem ver por aqui. Eu também já fiz vlog pessoal, então tem uma playlist de vlogs, vocês vão encontrar vlogs estudantis e vlogs pessoais, né? Eu sei se vocês quiserem um vlog pessoal meu, de acordo com a minha rotina, se vocês me acompanham no Instagram, coloque aqui que eu vou fazer, com certeza, com o maior carinho do mundo. Muita atenção. E é isso, tá, gente? Coloque seus comentários, curte. Se não me segue, siga o meu canal. Segunda, a gente tem vídeo 5 vezes por semana. Segunda-feira sobre o Enem. No momento estamos fazendo vídeo de química. Eu estou fazendo, porque eu estou sozinha no perfil. No canal. Eu queria convidar alguém pra fazer alguns vídeos comigo, mas não tem, né? Mas tudo bem. Eu estou puxando sobre química no Enem, mas já tem playlist de física, já tem playlist de matemática, de biologia. Vou continuar fazendo. Então acompanho tudo. Quarta-feira é dedicada a idiomas. Uma semana em inglês, outra semana em espanhol. Entre Diferenças Integradas e Espanhol Sem Fronteiras. São os meus 2 projetos. Já que eu faço o curso de idiomas, eu preciso passar esses conhecimentos pra vocês também, obviamente. E sexta-feira, eu sou formada em técnica de alimentos pelo IEMA, então eu também compartilho sobre a minha formação, sobre tudo que eu aprendi ao longo desse ensino médio com vocês, ensino técnico, sobre a área de alimentos básico da nutrição, né? E que todos nós precisamos saber, não são conteúdos difíceis, não, são curiosidades de alimentos do dia a dia. Sábado eu também dedicada a médico, porque é uma área que eu sou completamente fascinada. Eu espero absorver, entender e aprender muito mais ao longo dos próximos anos. Então é isso, amores. Sem mais delongas, que foram muitas delongas, vamos começar o vídeo. Beijos. Bom, inicialmente eu quero falar pra vocês quais são os que agora eu vou testar da média. Então, algumas vezes eu vou mostrar, né? Vocês vão acompanhar os meus estudos e quais são os sistemas que eu vou fazer vlog pra vocês acompanharem o conhecimento. Bom, hoje nós iniciamos com o sistema reprodutor feminino e masculino. Depois, nós ficou mais recente, o último que eu estudei, então eu quero relembrar, né? Que eu acho que eu vou lembrar de mais coisas do que os outros sistemas. O outro vlog vai ser sobre o sistema linfático, dia 20 de maio. Isso aqui não vai ser lançado dia 20 de maio, dia 20 de maio eu vou gravar como hoje. Provavelmente sempre vai ser no dia seguinte. Não tô dando certeza, né? Porque tem questão de edição e outras demandas, mas não vai ser possível. O outro vai ser sobre o sistema de digestão, dia 27 de maio. O outro, sistema respiratório, 3 de junho. Sistema muscular e esquelético, dia 10 de junho. Então, esses serão os sistemas do corpo humano que eu vou apresentar em de vlog aqui pra vocês, tá? Os outros que eu não citei aqui, como tegmentar, endócrino, urinário, nervoso e cardiovascular, vocês vão acompanhar meu perfil de estudos lá no Instagram, né? @Laestude, que eu coloquei antes do vídeo, mas eu vou mencionar aqui de novo. Então, não se preocupe que vocês não vão ficar a par de não acompanhar. Vocês vão acompanhar de forma mais fragmentada, porém muito qualificada também, certo? Então é isso. Eu vou mostrar agora pra vocês, na tela,
em algum lugar aqui na tela, ou sozinho, em tela cheia, o cronograma de estudos sobre sistema reprodutor masculino e feminino pra hoje, tá? E ele é dividido em 3 blocos, não acompanhem a questão de horário, porque eu não tava contando com 22 horas no início, quando eu fiz esse card, né? Eu contei até 17 horas. E 9 horas também, aí eu pulei pra 10. Então não ignore essa parte de horário embaixo de cada um dos tópicos. Primeiro nós vamos estudar sobre a anatomia sistêmica da área, né? Sistema reprodutor. O foco aqui vai ser estruturas e órgãos internos e externos. Órgãos femininos, útero, ovários, tubas uterinas, vulva. Órgãos masculinos, testículos, epidídimo, ductos, próstata e pênis. Duração 2 horas e meia aí que a gente vai estudar sobre isso, tá? Mas não é algo fixo. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Isso é só uma forma de se basear, pra gente se situar. Histologia, foco microanatomia e tecidos, é o segundo bloco, tá? Feminino, gametogênese, folículos ovarianos, camadas uterinas. Masculino, túbulos seminíferos, espermatogênese, células de Leydig, Sertoli. Duração 1 hora ali mais ou menos. Fisiologia, o último bloco, e o foco vai ser função e ciclos hormonais. Aqui no feminino nós vamos estudar hipotálamo, hipófise e gônadas, ciclo menstrual, ovulação. Masculino, regulação hormonal, testosterona, espermatozoides, com duração de 3 horas de relógio. Então é o bloco mais denso, né, dos 3, pra gente finalizar. E eu organizei dessa forma, tá, meus amores? Com a técnica foi aplicada, e aí vocês vão assistir o vlog completo. Muito bem. Lembrando que não é exatamente a duração, mas a gente vai dar o nosso máximo, não liguem esse negócio de horário que tá aqui no card. É só pra vocês acompanharem, tirem print aí, se estiverem estudando junto comigo, tá? Que possam aí se situar também, assim como eu. Vamos iniciar com o primeiro bloco de anatomia sistêmica, cujo foco é estruturas e órgãos internos e externos. Nesse primeiro bloco, nós vamos focar apenas nos órgãos, como é que eles funcionam, quais são suas estruturas anatômicas, enfim, no segundo histologia, no terceiro fisiologia, olha que legal. Então vamos iniciar. Ah, lá, e quais são os materiais que tu vai utilizar? Gente, eu comprei um quadrozinho branco, lá em São Luís, quando eu viajei agora no final do mês, que ele é super legal, olha. Aí eu comprei alguns pincéis também. Cadê os pincéis? Tá aqui. 4 pincéis finos. Eu sou assim, bem didática, né? Eu gosto muito de colorir. Não colorir desenho, mas fazendo vocês cantinhas coloridas. Eu sou uma eterna criança. Só que foi uma eterna criança. Então, eu vou usar esse quadro pra explicar algumas coisas pra vocês nos visuais. Não sei se exatamente desenhar, né? Que eu tenho algumas apostilas, isso que eu queria falar pra vocês. Eu também vou utilizar apostilas físicas, tá? Ó, que sistema reprodutor masculino, também tem o feminino. Então eu vou me guiar pela apostila também. Aí vou mostrar pra vocês o que eu fui estudando. Então os materiais são esse quadro branco, algumas vezes eu vou mostrar por meio dele. Apostilas físicas e notebook. Eu vou assistir vídeo por meio do notebook, tá certo? Eu acho que isso... E caderninho, né? Vou anotando com caderno, obviamente. Manuseando os meus conhecimentos. E é isso, amores. Não se preocupe que vocês vão acompanhar tudo. Voltei, amores, e nós vamos iniciar falando sobre os órgãos internos do sistema reprodutor feminino, que também é chamado de vulva. A vulva é a região ali onde detém de estruturas mais visíveis, né, externamente, e tem funções de proteção e prazer. Monte do púbis é um acúmulo de tecido adiposo situado sobre a síntese púbica, a região dos pelos, né? Síntese púbica é uma articulação fibrocartilaginosa que une dois ossos, os ossos coxais, na parte anterior da bacia. Depois a gente tem os grandes lábios, que são dobras de pele, que protegem as regiões mais internas, como os pequenos lábios. Os pequenos lábios são regiões mais delicadas, localizadas logo abaixo dos lábios maiores, né? Depois temos o clitóris, que é um órgão erétil e altamente sensível, capaz de proporcionar prazer, né? Ósseo da vagina é aquela abertura, literalmente, né? Propriamente dita, abertura vaginal. Meato urinário, portanto, por fim, na verdade, é uma pequena abertura por onde sai a nossa urina. Ele também faz parte do sistema urinário, mas anatomicamente vem pro sistema reprodutor também. Agora vamos falar sobre os órgãos externos do sistema reprodutor feminino. São responsáveis pela produção hormonal e pelo processo de reprodução. Começando pelos ovários, que são as glândulas femininas, né? Duas glândulas em formato de amêndoa. Produzem os óvulos ovócitos, né? E os hormônios sexuais, estrogênio e progesterona. Temos também as tubas uterinas, que antigamente eram chamadas de trombas de falópio, que são 2 canais que ligam os ovários ao útero. E geralmente lá, já que transportam um óvulo, é que ocorre a fecundação. Só que dentro das tubas uterinas, eu vou mostrar uma imagem pra vocês aqui no notebook que eu assisti na videoaula, tem algumas regiões e eu vou explicar a função delas pra vocês. Aqui tem o istmo, que é localizado logo após a ampola, certo? Que é a porção mais estreita e de paredes mais grossas e musculosas que se aproxima do útero. Tem como função servir como reservatório de espermatozoides de algumas espécies e controla a passagem do embrião em direção à cavidade uterina, garantindo que ele chegue ao útero no momento ideal para a gestação. Aí a gente também tem a ampola, essa região aqui, que é a seção mais longa e larga da tuba uterina, como vocês podem perceber, apresentando paredes relativamente finas e uma mucosa altamente preguiada. Ah, gente, as tubas uterinas têm em torno de 10 a 12 centímetros, tá? Só uma curiosidade aqui para trazer para vocês. Bom, sobre essa questão clínica, a ampola é o local anatômico onde geralmente ocorre a fecundação dentro das tubas uterinas, como eu falei pra vocês, as tubas uterinas são responsáveis por isso, pelo processo de fecundação geralmente, e dentro das tubas uterinas ocorre nessa região da ampola, certo? Que nada mais é fecundação, só pra gente lembrar, do encontro do espermatozoide com o ovócito. Devido ao seu diâmetro, é também o local mais comum para a ocorrência de gravidez ectópica tubaria. Isso é uma região mais clínica, também não sei explicar, certo? Logo após a gente tem o infundíbulo e as fímbres. O infundíbulo é essa região mais lateral aqui, e as fímbres são essa... vou já explicar pra vocês. Essas projeções que parecem franjas, né? Ou dedos nas dobras aqui do infundíbulo. Elas como se fossem da mesma região, essas duas. Então, é uma extremidade distal da tuba, com formato de funil, como a gente pode perceber, que se abre na cavidade peritoneal próxima ao ovário, certo? E aí, qual é a função dessa região? No momento da ovulação, as fímbras tornam-se eréteis e realizam um movimento rítmico para varrer. Por isso que elas têm esse formato assim, de franjas. Aí vai varrer o óvulo liberado para dentro da tuba. A maior delas é a fímbra ovárica, que geralmente está fixada ao ovário, que a gente não dá para perceber aqui, né? Mas foi o que a professora explicou. Agora eu vou mostrar pra vocês a região do útero, né? E explicar sobre as regiões dele. Bom, o útero, ele é um órgão muscular oco em formato de perivestida, como a gente consegue perceber, né? Situado na cavidade pélvica entre a bexiga urinária anteriormente e o reto posteriormente. A região anterior é frente, posterior é atrás, tá bom? Dentro da anatomia assim que funciona. Bom, ele, digamos que seja o centro do sistema reprodutor feminino, pelo menos eu considero isso, já que ele é responsável pela menstruação, implantação do embrião e o desenvolvimento fetal. Então ele é super mega importante. E aí ele tem 3 divisões fundamentais, né? Principais. A gente tem o fundo do útero, aqui é uma parte mais específica que eu vou falar sobre ela, e depois eu vou trazer uma parte mais geral. O fundo do útero, que é a parte superior, né, ou seja, a parte de trás arredondada, acima da entrada das tubas uterinas. Aqui são as tubas uterinas, aqui e aqui. Lembra que são 2 tubos, digamos? Pois é. Aqui a gente tem o corpo, que é a porção principal e mais larga, onde ocorre a orientação, que é a fixação do embrião e dessa processo de fixação do embrião.
istmo é a região estreita, essa região aqui, região estreita e curta entre o corpo e o colo. O colo do útero, também chamado de cérvice, é a porção inferior, ou seja, a parte de baixo, que se projeta para dentro da vagina. Possui um canal que permite a passagem de espermatozoides e do fluxo menstrual. Essa região onde tem contato direto com a vagina, né? O ósseo, lembra que é a abertura da vagina, né? Aquela abertura diretamente, literalmente, como a gente fala. E aí, dentro disso, dentro do útero, a gente tem algumas camadas, né? Nós temos o endométrio, o miométrio e o perimétrio. Eu vou começar falando sobre o endométrio, que é uma camada mais interna, tá bom? Não tá representado aqui, mas eu pausei pra que eu ver a explicação dela e eu já quero explicar pra vocês. Bom, o endométrio é uma mucosa que reveste a cavidade uterina. E o que acontece? Ele sofre variações mensais sob influência do estrogênio e progesterona, que são os hormônios femininos. Se não houver fecundação, a camada funcional do endométrio vai descamar. Então, o que seria a menstruação? Seria a descamação do endométrio. Quando ele não recebe ali o processo de fecundação, ele vai se desconstruir por meio da descamação. Essa descamação sai em forma de fluxo sanguíneo, que nós chamamos de menstruação, certo? Já se houver, é aqui que o embrião se instala para formar a placenta, se fixar no útero, certo? Então é o endométrio que faz menstruarmos, nós mulheres. Miométrio é a camada média, e é composto por espécies camadas de músculo liso. Significa dizer que é a camada que se expande drasticamente durante a gestação e produz as contrações intensas necessárias para expulsar o bebê durante o parto. É nessa camada que a dor se concentra, digamos. E temos o perimétrio, que é a camada mais externa, né, que é serosa delgada, peritônio, que reveste externamente o órgão, oferecendo proteção e reduzindo o atrito com outros órgãos pélvicos. Então é uma camada mais de boas, sabe? Pois é. Então é isso que eu tenho que falar pra vocês. Bom, gente, temos a vagina, que é o canal muscular elástico que liga o colo do útero ao meio externo e tem aí de 8 a 10 centímetros de comprimento, recebe o pênis durante a relação sexual e serve também como canal de parto e saída do fluxo menstrual. E eu queria falar um pouquinho sobre algumas regiões, né, muito importantes também. Temos o ímen, nem toda mulher tem, que é uma membrana fina de tecido conjuntivo vascularizado que circunda ali o ósseo, né, parcialmente. E é localizado em pessoas que não fizeram relações sexuais ou que possuem traumas na região. Bom, sobre o pH da vagina, fica ali entre 3,8 a 4,5, é ácido, e isso facilita a proteção contra fungos, né, infecções de fungos e bactérias patogênicas. Sobre limpeza e lubrificação, também acho muito importante frisar aqui que há um processo chamado transsudação e secreção cervical, isso se relaciona ao ponto da vagina se autolimpar. O que acontece? Um fluido atravessa as paredes dos vasos sanguíneos da túnica mucosa, criando uma base líquida. Esse fluido é somado às secreções do muco produzidas pelas glândulas do colo do útero, por isso são chamadas cervicais, né, secreção cervical. E aí o que acontece? Por isso que não é recomendado que a mulher passe sabonete lá dentro, porque a vagina tem já esse papel de lubrificação interna. E aí aquele líquidozinho que sai em forma de clara do ovo é a limpeza já feita pela vagina, certo? Então a gente deve limpar apenas a parte externa, mas com sabonete neutro, certo? Mas a parte de dentro não. Também, eu achei algo super interessante para citar aqui, que é sobre o papel do glicogênio e do epitélio. O revestimento da vagina é composto por múltiplas camadas de células, epitélio estratificado, e sob a influência do hormônio estrogênio, a acumulação do glicogênio. Esse glicogênio é liberado pela vagina. À medida que as células superficiais envelhecem e descamam, o glicogênio é expulso também no canal vaginal. Também tem o fluido do ciclo de renovação, da fase ovulatória e fase lútea. A lubrificação muda de consistência e volume de acordo com essas fases da menstruação, de flutuações hormonais, na verdade, do ciclo menstrual. Fase ovulatória, o muco fica mais fluido e cristalino, como se fosse a clara do ovo, como eu falei pra vocês, facilitando a limpeza e passagem de espermatozoides. Na fase lútea, em outro viés, o muco torna-se mais espesso e opaco. Certo, né? E nós vamos falar mais sobre isso no final, no terceiro bloco, lá pra de noite, né? Que eu vou trazer essa parte aí da fisiologia. E aí vamos pra revisão, pra gente ir pra parte do sistema reprodutor masculino na questão de órgãos. Ovários, produção de óvulos e hormônios. Tubas, transporte local de fecundação. Útero, implantação, nidação e gestação. Vagina, recepção do sêmen e saída do feto. Fluidos e vulva, proteção e sensibilidade. Mas de forma mais específica, a monte do pubis é como se fosse uma almofada de gordura sobre a síntese púbica, proteção, e ali possui os pelos, né? Grandes e pequenos lábios são dobras de pele que servem para a proteção da vagina. O clitóris é um órgão unicamente para o prazer feminino, né? Glândulas de Bartoli, que eu não sei se fala assim, mas produzem lubrificação durante o estímulo sexual, são localizadas nas laterais do ósseo vaginal, que é a parte da abertura. Órgãos internos, a gente tem os ovários, chamados de gônadas, são 2, localizados nas extremidades das tubas uterinas, produzem os gametas, ovócitos, e também os hormônios estrogênio e progesterona. Tubas uterinas é o caminho, é onde geralmente ocorre a fecundação, que é o encontro do óvulo com o espermatozoide, e possui as regiões de fudíbulo, que também faz parte ali as fímbrias, que são aqueles dedinhos, né, basicamente, que eu falei pra vocês na aula, no vlog. Função, captam o óvulo, e são o local da fecundação, como eu falei pra vocês. Também existem a ampola, que é onde geralmente ocorre exatamente a fecundação, istmo e parte uterina. Útero, a gente tem o fundo do corpo e o colo, que a gente chama de sexo também, o colo do útero. Temos 3 camadas, endométrio, miométrio e perimétrio. O endométrio, aí desses 3 eu vou citar 2, tá? O endométrio, ele é o revestimento interno. Quando não há fecundação, o endométrio ele se descama, fazendo com que haja menstruação
né? Descamação do endométrio nada mais é do que a nossa menstruação. Se houver fecundação, ele sustenta aquele bebê ali, certo? O desenvolvimento do bebê ali. Muito bem. Miométrio é outro ponto que eu queria falar pra vocês, porque é nele que há a contração, né? Quando a gente sente cólica menstrual, é devido às contrações que ocorrem lá no miométrio, certo? E as contrações também do parto ocorrem lá nessa região. Então também é super importante. Já o perímetro é a proteção externa dali, né? A vagina é o canal de cópula, parto, escoamento menstrual e limpeza. É um ambiente ácido entre 3,8 a 4,5 de pH, controlado por lactobacilos para proteção contra infecções. São bactérias boas, tá? As bactérias patogênicas não têm lugar, e nem os fungos. Por isso que há esse pH ácido, para não promover essa proliferação. E é isso, meus amores. Vamos para o masculino. Bom, gente, no que tange aos órgãos externos, possuem o pênis, que é um órgão de cópula e também via de excreção urinária. Dentro do pênis, há os corpos cavernosos e esponjosos, tecidos eréteis e cientes de sangue para ereção, glande, que é a cabeça do pênis, rica em terminações nervosas, e prepúcio, que é uma pele que recobre a glande. Também há o escroto, ou saco escrotal, como vocês podem observar na imagem, que é uma bolsa de pele que aloja os testículos. Os testículos, por sua vez, são órgãos pares, ou seja, são dois, né? O escroto tem uma função térmica, que é manter os testículos a cerca de 2 graus Celsius a 3 graus Celsius abaixo da temperatura corporal, o que é essencial para a espermatogênese, que é a produção de espermatozoides. Falando sobre os órgãos internos, eles possuem, têm a responsabilidade de produção e condução do sangue. E quais são esses órgãos? Os testículos, que também são chamados de gônadas, que possuem túbulos seminíferos, como vocês podem perceber na imagem, onde os espermatozoides são efetivamente fabricados. E as células de leite que produzem a testosterona, hormônio masculino. Também há os epidídimos, dutos em forma de C localizados sobre os testículos, não dá pra aparecer aqui. E é o local de maturação e armazenamento dos espermatozoides, aqui eles ganham mobilidade, capacidade de nadar. Também há os ductos canais deferentes, canais longos que sobem da bolsa escrotal para a cavidade pélvica, tem a função de transportar os espermatozoides do epidídimo até os ductos ejaculatórios. É o canal cortado na vasectomia. E a uretra, que é o canal comum ao sistema urinário reprodutor, conduzindo tanto a urina quanto o sêmen, só que em momentos diferentes. Células de Sertoli é um tipo de célula produzido por lá, né? Localizadas dentro dos túbulos, aqueles que eu apresentei para vocês, oferecem suporte, nutrição e proteção aos espermatozoides, que ainda estão em formação. Também forma barreira hematotesticular, impedindo que o sangue ataque os gametas, porque o corpo vê isso como corpos estranhos, então o sangue atacaria. Para impedir esse ataque, aí as células de Sertoli. Também há as células de Leydig, como eu já falei pra vocês, que fazem parte do tecido intersticial, localizadas no espaço entre os túbulos, sob o estímulo do hormônio LH. Elas produzem a testosterona, que é o hormônio masculino, responsável pelas características sexuais secundárias e pelo desejo sexual. O caminho da saída é o seguinte: primeiro a rede testicular, depois tem os ductos deferentes, o deferente e o ejaculatório, e o epidídimo, que é onde ficaram armazenados por até 2 semanas, para poder amadurecerem completamente, né? A cada ejaculação, os outros espermatozoides ficam armazenados no epidídimo até 2 semanas, para amadurecerem de forma completa. Aí um outro ponto muito importante. Quando eu falo ductos deferentes, é porque há uma mudança de nome, tá? Primeiro é o ducto deferente, né, até o ponto de receber algumas secreções capazes de nutrir e proteger os espermatozoides, tá? Depois dessa lubrificação, vamos dizer assim, dessa gestão de fluidos, vai mudar de nome, vai se tornar ducto ejaculatório. Então, por isso que são ductos eferentes, que é o ducto deferente, e depois se transforma em ducto ejaculatório. Aí é na próstata que se torna sêmen, né? Adicionando secreções ao conteúdo, formando o sêmen, e da próstata que vai seguindo o seu caminho, certo? E aí essas secreções, elas vão passar por meio de poros, tá? Pra uretra, da próstata pra uretra, por meio de poros. E aí que entra uma diferença do feminino pro masculino. No feminino há 2 ósseos. O ósseo da uretra, que sai o xixi, e o ósseo da vagina, né? Que é pra outras finalidades. No masculino, há apenas um canal da uretra, que vai sair tanto o sêmen quanto o xixi, a urina. Só que em situações diferentes, né? Sabemos disso. Mas esse é um ponto curioso, importante. Então, além dessas glândulas, também tem as chamadas bulburetrais, que produzem secreções durante a excitação sexual, que vai lubrificar tanto o interior da uretra quanto a extremidade do pênis durante a relação sexual. Ou excitação sexual, né, que é mais propriamente dito. Então é isso, meus amores, a gente finaliza aqui o primeiro bloco, tá bom, do nosso vlog, que é o bloco de anatomia dos sistemas reprodutores masculino, feminino e masculino na ordem. Iniciamos 10h30 por aí, né, e finalizando agora 12h48 exatamente, então foram realmente 2 horas, um pouco mais de 2 horas. Aqui tava 2h30, mas foi um pouco mais de 2 horas, certo? Agora eu vou almoçar, 12h50 praticamente, e na volta nós vamos para o segundo bloco do nosso vlog, lembrando que são três, nossa, a dicção tá ótima, que é o bloco de histologia, tá? O foco aqui vai ser a microanatomia de tecidos, principalmente os tecidos. Nós vamos entender sobre gametogênese, formação de gametas femininos, folículos ovarianos e camadas uterinas. E aqui eu queria mostrar, né, minha paródia pra vocês, aqui eu vou lançar em julho, vou mostrar um trechinho dela mais tarde pra vocês aqui. E masculino, túbulos seminíferos, espermatogênese, células de leite, certo? Eu citei basicamente agora nesse primeiro bloco sobre elas, mas a gente vai adentrar, nós vamos aprofundar nesse conteúdo agora no segundo bloco, depois do almoço, certo? E a duração é em torno de 1 hora, mas pode ser menos e pode ser mais também, né? Vamos ver. E é isso, gente. Já volto, vou almoçar e depois eu volto aqui pra gente continuar. Beijos. Oi, amores, voltamos, são 14h10 exatamente. Não tem como vocês olharem, né, que tá assim. E eu tô deixando aqui no fundo a minha nova paródia, que vai ser lançada dia 19 de julho. Eu acho, se eu não estou enganada, mas é em julho. Sobre o ciclo ovariano e uterino. Então, já que eu vou falar sobre isso, já deixei aqui com música de fundo. Bom, diferente do masculino, a produção de gametas femininos começa antes mesmo do nascimento, por meio da gametogênese, também chamada de ovogênese. E aqui tem 3 fases. Fase fetal, as células germinativas primordiais se transformam em ovogônias, certeza. Elas iniciam a meiose 1, mas estacionam na prófase 1, tornando-se ovócitos secundários.
Lá, explica mais sobre a meiose que eu não lembro. Eu não vou falar sobre isso aqui no vlog, porque vai estender muito mais do que já vai ficar longo o vídeo. Mas, também, é pelo fato de que existem outras videoaulas só focadas no mitose e meiose aqui no canal. Então, eu não sou ferramenta de adicionar link de outra videoaula aqui nesse vídeo pra vocês. Mas lá na playlist de biologia e de médica, vocês vão conferir essas videoaulas e entender melhor sobre esses processos, tá? Embriológicos. Puberdade é a segunda fase. A cada ciclo menstrual, um grupo de ovócitos retoma a divisão. O ovócito primário completa a meiose 1, torna-se ovócito secundário, gerando o ovócito secundário, na verdade, e também vai gerar o primeiro corpúsculo polar. Aí, essa questão de corpúsculo, tudo, a gente vai aprender de embriologia, que também acho que já tem videoaula aqui no canal, não sei. Eu sei que tem sobre meiose e mitose, agora embriologia, eu acho que eu ainda vou lançar. Ainda vou lançar, dia 30 de maio. 30 de maio vai ser videoaula de embriologia aqui pra vocês. Então, não vou me estender aqui sobre isso, porque lá eu vou explicar tudo sobre, tá bom? E por fim, a gente tem a ovulação, o ovócito secundário inicia a meiose 2, mas para na metáfase 2. Ele só completará a divisão se houver fecundação. E aí há o rompimento por meio da ciclo menstrual e tudo mais. Aí, um outro ponto interessante na parte de histologia são os folículos, né? Os folículos ovarianos. Os folículos, eles são unidades funcionais que contêm ovócito e células de suporte. Eles evoluem conforme a estimulação hormonal, FSH. Aí a gente tem o folículo primordial, que é a camada única ali de células foliculares achatadas, envolvendo o ovócito primário, é como se fosse a reserva ovariana. Também temos o folículo unilaminar, que as células tornam-se cuboides, é um formatozinho. Folículo multilaminar primário, as células se proliferam formando a camada granulosa, né? Surge também a zona pelúcida, que possui ali glicoproteínas entre o ovócito e as células de granulosa. Folículo antral, secundário, surge o antro, o nome já está dizendo. É uma cavidade preenchida por líquido folicular. As células do estroma ao redor se organizam em teca interna, vascularizada secretadora, e teca externa fibrosa. E temos o folículo de Graf maduro, grande, ocupa toda a espessura do córtex ovariano, o ovócito fica cercado pela corona radiata e preso à parede pelo camulus oforus. Eu vou explicar mais sobre isso na aula de embriologia, se focada apenas para esses processos, dia 30 de maio aqui no canal, tá bom? É isso. E temos as camadas uterinas, né? O útero é composto por 3 camadas distintas, com funções específicas, cada uma dessas funções. A gente tem o perimétrio, o miométrio e o endométrio, que a gente já viu aqui na aula de anatomia, no bloco de anatomia, aqui do vlog, no início. Mas só relembrando, perimétrio é a camada mais externa, composta por tecido conjuntivo e mesotélio, serosa, protege e sustenta o órgão. O miométrio é a camada mais espessa, formada por feixes de músculo liso, alternamente vascularizados, e é lá que sentem-se as contrações, né? Tanto de cólica quanto de parto, essas coisas. Endométrio é a mucosa interna que sofre alterações drásticas durante o ciclo menstrual. É por meio dele que surge o fluxo menstrual, né? O fluxo sanguíneo da menstruação, porque ele se descama quando não há gravidez. Falando de uma maneira mais fácil para vocês, né? Então já entenderam como é que funciona esses sistemas. Agora a gente vai aprender sobre a histologia do sistema masculino. Calma aí que eu vou ter um tempo para estudar para depois vir aqui falar com vocês. Gente, agora eu vou explicar a do masculino, certo? A gente tem os túbulos seminíferos, espermatogênese e células de Leydig-Sertoli, né? Nós vamos aprofundar nesse assunto. Minha dicção é maravilhosa, como vocês estão percebendo. Se a ovogênese, que é a parte da gametogênese feminina, a mulher ela já nasce com essa produção de óvulos, com esse estoque exclusivo, os túbulos seminíferos representam o oposto. É uma linha de montagem industrial que nunca para, mas não nasce. Imagine que o testículo seja como um novelo de lã. Aí você vai puxando e vai tendo essa linhagem, entendeu? Se você puxar o fio, verá que ele é composto por centenas de canudinhos microscópicos muito enovelados. Esses canudinhos são chamados de túbulos seminíferos. É lá dentro que a mágica da produção dos espermatozoides acontece. Bom, dentro desses túbulos existem 2 tipos de células fundamentais para a gametogênese, que é as células de Sertoli e a de Leydig. Bom, começando nas de Sertoli, ela é como se fosse essas células é como se fossem as babás. Por quê? Porque elas são grandes que abraçam os futuros espermatozoides. O que seria isso? Elas dão comida, nutrição, né, proteção e suporte físico. Sem elas, os espermatozoides não sobreviveriam ao processo de maturação. Elas também filtram o que vem do sangue, para que nada de ruim chegue até os gametas, certo? Lembram-se que as células de Sertoli, elas vão proteger os espermatozoides, esses gametas, porque esses gametas é como pro corpo, como se fossem corpos estranhos. E o sangue vai querer atacar corpos estranhos que chegam ao nosso corpo, né? Então, para que isso não aconteça, as células de Sertoli vão promover essa proteção. É basicamente isso. As células germinativas, os operários, são as células que estão se transformando. O nome já está dizendo, germinativas, em processo de germinação. As mais jovens, chamadas de espermatogônias, ficam encostadas na parede de fora do túbulo. Conforme vão amadurecendo e dividindo meiose, né, o processo de meiose que a gente vai aprender na aula de embriologia dia 30 de maio, elas vão sendo empurradas para o centro do canudinho, do túbulo seminífero. Lembra-se que elas estão lá dentro, então, nesse caso, ela vai sendo empurrada até o finalzinho. O lado de fora são as células de Leydig. Embora não fiquem dentro do túbulo, elas fazem parte.
E a função delas é vital. Elas produzem a testosterona, que é o hormônio masculino. Sem a testosterona produzida por essas células, a fábrica dentro dos túbulos simplesmente não liga. Não funciona. Como é que funciona o fluxo de produção da espermatogênese? A gente tem na borda do túbulo as células começam redondas e simples. No caminho para o centro, elas fazem a meiose, o processo ali do DNA, né? Dividindo o DNA por 2. No centro, luz do túbulo, elas sofrem a transformação final, ganham cauda e perdem o excesso de peso. A saída, uma vez prontos, mas ainda sem saber nadar direito, né? Eles caem no espaço oco do túbulo e são levados para um reservatório chamado epidídimo. Lembram-se que a gente viu no início do vlog, que é lá no epidídimo, que eles vão criar essa capacidade de nadar, certo? Então é isso, vão basicamente treinar natação. Então, os túbulos seminíferos são os canudinhos onde se fabricam os espermatozoides. As células de Sertoli são as babás que cuidam da produção, protegem para que o sangue não ataque os gametas. As células de Leydig são os chefes que mandam a testosterona para a fábrica funcionar, né, produzir. Tava para 1 hora mesmo de relógio. Eu comecei um pouco mais de 1 hora. Comecei 2h10 e finalizei agora 3h24. 15h24. Então, um pouco mais aí de quase 1h30, porém, não chegou a ser 1h30. Agora nós vamos finalizar com o terceiro bloco, em que vamos abordar a fisiologia do sistema reprodutor masculino e feminino. O foco aqui vai ser a função e os ciclos hormonais. A gente vai entrar um pouquinho no sistema endócrino, tá bom? Na parte do feminino, eixo, hipotálamo, hipófise e gônadas, também ciclo menstrual, também ovulação. E na parte do masculino, regulação hormonal, testosterona e espermatozoides. Falar de HCG, hipotálamo, hipófise e gônadas é como se fosse um grupo do WhatsApp em que tem 3 chefes, como é que a gente chama? Administradores, certo? E esses 3 chefes são justamente hipotálamo, hipófise e gônadas. Então vamos lá, gente. Temos uma hierarquia aqui. Primeiro vamos falar sobre o grande chefe, chamado hipotálamo. Ele fica no cérebro e aqui na ordem inicial. O comando, ele libera um hormônio chamado GnRH. E a mensagem é: ei, hipófise, está na hora de acordar as gônadas. O gerente é a hipófise. É uma glândula pequena que fica logo abaixo do hipotálamo no cérebro. Ele recebe esse hormônio GnRH e libera 2 hormônios famosos, os gonadotrofinas, que é o FSH e o LH. FSH significa hormônio folículo estimulante e LH é hormônio luteinizante. O hormônio folículo estimulante, o nome já diz tudo, né? Ele vai lá no ovário ou no testículo estimular a fábrica de gametas. E o LH é o gatilho final para a ovulação e produção de testosterona. Os operários são as gônadas, ovários ou testículos. Eles recebem as ordens FSH e LH e trabalham. Produzem os gametas, óvulos ou espermatozoides, produzem os hormônios sexuais, estrogênio, progesterona ou testosterona. E como é que esse eixo HCG funciona na mulher? Bom, o FSH faz os folículos crescerem no ovário. O folículo que cresce começa a fabricar estrogênio, que é um dos hormônios. Quando o estrogênio sobe muito, a hipófise entende que o óvulo está pronto e solta uma bomba de LH, hormônio luteinizante. Esse pico de LH faz o folículo estourar, o que faz ocorrer a ovulação. E eu represento isso certinho na minha música de ciclo ovariano e uterino. Mas aguardem, vocês vão. Mas eu vou colocar aqui com música de fundo. E como é que esse eixo funciona no homem? Aqui o processo é mais constante. O FSH vai direto nos túbulos seminíferos, onde são produzidos espermatozoides, avisar as células de Sertoli para começarem a fabricar esses espermatozoides. O LH vai já nas células de Leydig, aquelas que ficam fora dos túbulos, entre os tubinhos, e manda elas fabricarem a testosterona, o hormônio masculino. O controle de qualidade é chamado de feedback. O nosso corpo é extremamente inteligente. Então o que acontece? Quando o corpo identifica que tem muito hormônio para realmente inibir essa produção exacerbada de hormônio, o que o corpo faz? Manda mensagem pro hipotálamo assim: pode parar de mandar GnRH, que já temos o suficiente por aqui. É tipo como se fosse isso. Assim o sistema para e o ciclo reinicia de forma natural. Tá bom? Então, é isso, amores. Então, o hipotálamo produz o GnRH, a hipófise produz o FSH, folículo, crescimento, responsável pelo crescimento e fábrica, e LH, luteinizante, responsável pela ovulação e testosterona, e as gônadas são responsáveis pela produção dos hormônios estrogênio, progesterona e testosterona. Bom, amores, vamos lá, são 16h40, e eu vou explicar sobre o ciclo menstrual, que é a segunda parte do terceiro bloco do nosso blog. Deu branco. Vamos lá. Bom, a fase menstrual, no geral, dura em média 28 dias. Como nós mulheres sabemos, mas nem poder sabe. Então, por isso que eu vou explicar aqui pra vocês. Lembrando que também eu vou lançar uma videoaula sobre ciclo menstrual, unicamente sobre isso, nos próximos dias. Mas eu vou fazer aqui, vou falar de forma mais facilitada aqui no vlog pra vocês, tá bom? Bom, essa fase, ela começa no primeiro dia da menstruação. Por quê? Porque a menstruação é como se fosse a etapa final do ciclo, já que há a descamação do endométrio, quando não há fecundação, certo? No ovário, no primeiro dia acontece o quê? No ovário, o hormônio FSH avisa os folículos para começarem a crescer. Eles passam de folículos primários para secundários. O hormônio em destaque é o estrogênio. No útero, o estrogênio faz o endométrio começar a crescer e ficar mais espesso, recuperando-se da menstruação que ele é descamado. Segundo, ovulação.
acontece por volta do dia 14. A fase folicular, primeiro, né, que eu já falei, dura do dia 1 ao dia 14. Aí, a partir do dia 14, ocorre a ovulação, tá? Então, a primeira fase é a folicular, depois é a ovulação. Quando o estrogênio atinge um nível muito elevado, a hipófise liberta uma carga enorme de LH, que é o gatilho luteinizante. O folículo de Graafi, que é mais maduro, rompe-se e liberta o óvulo para as tubas uterinas, onde vai acontecer, supostamente, a fecundação, né? Não sei se vai acontecer. Este é o período fértil. Então, o período fértil é o quê? Quando a mulher está na etapa em que o folículo de Graafi, que é mais maduro, que está pronto ali, digamos, rompe-se e liberta o óvulo para as tubas uterinas. O óvulo vai para as tubas uterinas. O que é a fecundação? É o encontro do óvulo com o espermatozoide nas tubas uterinas, mais especificamente na ampola, como a gente viu no início do vlog. Certo? Então é por isso que nessa fase a mulher está no período fértil. Entendido, né? Passando dessa fase, entre os dias 15 a 28, que é o dia final, a gente tem a fase lútea. Após o óvulo sair, o que restou do folículo no ovário não morre, vai se transformar em corpo lúteo. Por isso que é a fase lútea. Corpo lúteo, fase lútea. O hormônio em destaque aqui vai ser a progesterona. O corpo lúteo vai produzir a progesterona, que é o hormônio do crescimento. No útero, a progesterona é o hormônio da manutenção. Então, ela mantém o endométrio ali fofinho, espesso, maduro, pronto para receber o bebê. Ela vai trancar o útero para que nada saia dali. Aí que vem ou a fecundação ou a menstruação. Se não houver fecundação, o endométrio vai ser descamado, acontecendo o processo de menstruação. Se houver fecundação, o embrião envia um sinal ali pro hormônio HCG, hipotálamo, hipófise e gônadas, para o corpo lúteo continuar vivo e fabricando progesterona para segurar aquele útero, porque tá vindo um bebê aí. Certo? Impedindo que a menstruação ocorra e mantendo o bebê seguro no útero. São exatamente 17h05 e eu vou explicar agora pra vocês o que eu aprendi sobre ovulação, tá? Eu já sabia algumas coisas, mas é sempre bom a gente revisar e absorver aprofundadamente o conteúdo. Bom, primeiro ponto, gatilho hormonal. Até a metade do ciclo, o folículo estava crescendo e fabricando estrogênio, como a gente sabe, né? Quando o seu nível chega no limite máximo, esse estrogênio manda um sinal pro cérebro dizendo, estou pronto. A hipófise, então, libera uma onda gigante de LH. O LH é como se fosse a chave para abrir uma célula. E sem esse pico de LH, não há ovulação, tá? Ela não vai acontecer. Depois a gente tem a explosão controlada do LH. O folículo de Graafi, nesse meio tempo, que é aquela bolinha cheia de líquido no ovário, sofre uma pressão interna. O pico de LH faz com que a parede desse folículo se enfraqueça em um ponto específico chamado estigma. O folículo se rompe, o líquido folicular vaza, o ovócito secundário, o óvulo, é cuspido para fora do ovário. E olha que legal. Quem vai capturar esse óvulo são as tubas uterinas, na verdade, as fímbrias da tuba uterina, de um dos lados da tuba uterina. O óvulo não cai simplesmente no vazio da barriga, né? As fímbrias, que são aquele formato que eu falei pra vocês, parece dedos ou parece franjas na ponta, ficam se agitando perto do ovário. Lembram-se que o ovário fica na ponta das tubas uterinas, tem o ovário esquerdo e direito. Então, uma outra observação bem legal. Cada mês o ovário vai se alternando. Por exemplo, no mês é o ovário direito e no outro é o ovário esquerdo que vai trabalhar. Olha que legal. Então, o óvulo... Então, é isso. Aí elas criam uma corrente pra capturar o óvulo assim que ele sai. Então, o óvulo saiu, foi liberado, elas vão lá e catam pra trazer pro ovário, certo? É isso, gente. Pra trazer pro ovário, não. Pra fazer a fecundação. Fica perto do ovário, aí vai sair do ovário. Aí elas vão pegar pra entrar dentro da tuba uterina e lá pra ocorrer a fecundação, entendeu? Minha cabeça tá meio. A viagem e o prazo de validade. Depois que sai do ovário, o óvulo começa a caminhar pela tuba em direção ao útero. Só que lá mesmo na tuba, pode ocorrer a fecundação, onde geralmente ocorre a fecundação, principalmente na parte da ampola, como eu já falei pra vocês várias vezes. Pra não esquecer. Eu gosto sempre de repetir as coisas pra poder não esquecer, sempre revisando na minha cabeça. Então, o tempo é curto. O óvulo sobrevive apenas até de 12 a 24 horas dentro do nosso corpo. Se ele não encontrar um espermatozoide, nesse período ele começa a se desintegrar. O traje do óvulo, ele não sai simplesmente pelado do ovário, tá? Ele sai com uma capa que é chamada de corona radiata, como se fosse uma coroa de flores. E pela zona pelúcida, a casca protetora, é lá que o espermatozoide tem que entrar. Ele faz essa conexão imediata com a zona pelúcida, que faz parte da capa protetora do óvulo, certo? Muito bem. Onde é que eu encontro o vídeo explicando exatamente sobre a ovulação? Na minha paródia Germinal, vai ser lançada agora dia 30 de maio. Minto, se digo que no zigoto ando pensando. Queria saber como tá se duplicando. Se dividir o espaço vai ocupando. Tudo começa na união, estágio germinal. Bebê já não pode negar segmentação. Pra mulher saber que tá no período fértil, período de ovulação, sai um muco cervical parecido com clara de ovo. Agora eu vou estudar sobre... Agora eu vou pro masculino, estudar sobre regulação hormonal, testosterona e espermatozoides. Aí eu venho explicar pra vocês. São quase 6 horas e eu tava vendo aqui nos estudos desses 3 tópicos que eu já falei tudo pra vocês.
pareceu justamente o que eu já tinha entendido, entendeu? E aí, o que que tem aqui? A fase da montagem, da produção de espermatozoides na espermatogênese. A multiplicação, as células mães espermatogônias se dividem para nunca acabar o estoque. Divisão por meio da meiose, a célula divide seu DNA ao meio de 46 para 23 cromossomos. Transformação espermiogênese, que é a estética. A célula perde o peso extra, cria o acrossomo, que é uma lança química na cabeça para furar o óvulo, na cabeça do espermatozoide, para penetrar além da zona pelúcida. E o flagelo, o rabinho para nadar, né? Que ele aprende lá no epidídimo. O controle de qualidade, inibina. O corpo masculino tem um termômetro para saber se a produção está exagerada de hormônio. Quando a célula de Sertoli percebe que já há mais espermatozoides do que o normal, eles fabricam um hormônio chamado inibina. E o nome já está dizendo, né? Inibição. Viaja até o cérebro e fala assim: ei, diminui o FSH aí, porque a fábrica está cheia já, então para de produzir. Isso mantém a produção constante e principalmente equilibrada. Então, LH estimula a leite para fazer testosterona, L com L, LH, leite. FSH estimula a Sertoli para fazer espermatozoide, FSH, Sertoli. Olha que macete maravilhoso. Então eu quis trazer isso pra vocês, que foi o que eu criei desse segundo estudo aqui sobre que a gente já aprendeu, que não tem nenhuma novidade e as novidades foram essas, né? Então é isso, amores. Já não tem mais o que estudar. Eu vou sair daqui a pouco. Quando eu voltar, eu vou revisar, mas eu não vou mostrar pra vocês porque o vlog já tá muito longo. Eu só vou revisar o que eu já expliquei aqui. Só pra eu não esquecer, né? Porque a gente tem que revisar horas depois. Sempre está revisando, na verdade. Manter essa prática. O que eu faço pra revisar? Além de vídeos no YouTube que eu gravo e gosto de assistir novamente de vez em quando, eu gosto de gravar podcasts, entendeu? Eu mesma explicando o conteúdo pra mim, pra depois eu escutar. E aí fica no meu celular. Então isso me ajuda muito. Tipo, chega sábado, eu quero relembrar sobre o sistema reprodutor. Eu vou lá e clico nos podcasts que eu gravei. Pra mim mesma. Então é uma coisa que eu recomendo pra vocês. Vocês mesmos terem a prática de auto-explicar o conteúdo. E essa prática, esse método, se chama o que a gente aplicou aqui. A técnica Feynman. Nada mais é do que você explicar, ou em forma de vídeo, ou em forma de áudio, pra você mesma, o conteúdo. E na sua linguagem conseguir revisar quantas vezes forem necessárias em um período de tempo espaçado. Mas não tão espaçado assim. Então é isso, amores. Eu já vou me despedir de vocês, tá? Mas eu vou até 22 horas. Tipo, revisar só, né, quando eu chegar. Não esperava terminar ainda de tarde, mas de fato eu já tinha estudado sobre o sistema reprodutor. Muitas coisas me surpreenderam, outras não. Mas eu expliquei tudo o que eu aprendi pra vocês, tá bom? Tudo. E é porque eu realmente tenho essa facilidade de aprendizado, graças a Deus. E eu espero ter também de linguagem pra passar conhecimento pra vocês. Queria agradecer a todos que tiraram um tempão pra estar aqui junto comigo. Eu vou tentar editar o máximo possível. Mas você sabe como é questão de vlog, né? Sempre mais longo do que um vídeo normal de videoaula. Mas tá tudo certo. Então, um beijo. E o nosso próximo vlog vai ser no dia 20 de maio. É quarta-feira que vem? É quarta-feira que vem. Sobre sistema linfático. Eu vou dizer pra vocês qual é a importância da drenagem linfática, que eu faço sempre. E outras coisas sobre as linfas, né? Então, é um sistema muito importante, assim como o reprodutor. Assim como os outros. Um beijo, acompanhe os outros sistemas e sobre os idiomas no Instagram e as outras videoaulas aqui no YouTube. Até mais!